voltando para o terceiro e último bloco. Fala mais alto! Você está no grupo de risco, né? Porque você tem mais de 60, você não está estudando direito. Vou te dar um aparelhinho da próxima vez, tá, querido? E não sai de casa. Fica em casa que se pegar Covid já era. Voltando então para o terceiro e último bloco do canal A Seguir 2020. Se inscreve, compartilha. E também vão ter as fotos, todas das pessoas bonitas que estão participando do debate lá no Instagram, A Seguir 2020 Oficial, né? Olha só, olha lá, a mãozinha lá, só ele quer ter. E a gente não colocou esse fundo por quê, pessoal? Porque não deu certo, tá? Problemas técnicos, mas a gente consegue da próxima vez. Olha lá, inscreva-se. Isso, Thiago. É o nosso garoto propaganda, vereador, deputado, senador. Esse aí é o futuro. E só não é o vereador federal. A gente tem vereador federal hoje. Vereador federal foi bom. Então, vamos lá. Esse último bloco, a gente vai debater e vai chegar num consenso de qual é a melhor solução para esse momento que a gente está vivendo no país. Se é a liberação, se é a quarentena, ou o que a gente consegue num meio termo aqui no Brasil, na situação que a gente vive. Quem começa? Pois é, Augusto, agora você não para de falar, agora você está tímido? Eu tô quieto aqui porque no bloco anterior eu tinha uma pergunta para fazer e vocês não deixaram. Então, tudo bem, eu já fui tolhido das minhas perguntas, dos questionamentos. Né? Vocês vejam que isso é uma perseguição. Mas tudo bem. Vamos lá. Coitado, é a minoria. É o lado mais humilde. Vai, nós somos a maioria. Agora, a questão que a gente vê, na verdade, de tudo que a gente conversou, e é claro, a gente precisa sempre brincar e ter essa leveza entre todos nós, porque é a única forma que a gente vai chegar numa solução final que a gente pode consensar ou não. Né? Não obrigatoriamente tem consenso. A gente pode, no final, realmente falar, não, eu continuo entendendo que essa é a melhor política, esse é o melhor caminho, o outro entendendo que o caminho melhor é outro. Mas, de toda forma, por tudo que a doutora Fabiana nos trouxe de explicações, nos deu aqui de informações, o que eu vejo é que os países que adotaram uma política de isolamento, uma política de quarentena, uma política em que foi feito um planejamento prévio, como é o caso de Portugal, da própria China, embora Wuhan tenha sido o epicentro, ela conseguiu segurar o resto das cidades. De certa forma, o Brasil, como a própria doutora colocou, o exemplo de São Caetano do Sul, aqui perto, ou seja, os estados e os municípios que efetivamente se programaram, se planejaram com esse isolamento, a gente conseguiu achatar a curva e não chegar ao número de óbitos que era o previsto. Graças a Deus, porque o que a gente quer é a cura. A gente não quer a doença. Né? De uma certa forma ou não, o Covid, ou a Covid-19, ela é uma gripe. Ela é uma gripe porque ela é uma síndrome respiratória que acomete a todos. De uma forma ou de outra, ela poderá dar para todos ou não. A questão é, muitos serão assintomáticos e outros tantos não. Desses tantos que terão a manifestação da doença, serão leves, outros terão um quadro mais agravado. E esperamos todos que seja um quadro menor. E aí, colocando que quem não seguiu, que é o exemplo do Japão, a Itália, a doença estourou. Ela teve o seu boom e trouxe um problema maior para eles. Então, o que eu penso é isso. Adotamos o isolamento até o momento foi necessário. Se nós sairmos dele de uma forma programada, de uma forma em que sejam ainda adotadas cautelas, e cautelas de número de pessoas dentro de estabelecimentos comerciais, nos transportes coletivos, todo mundo fazendo uso de máscara, higiene das mãos,
não levando a mão à boca, ao local que tem a mucosa, a gente vai sair sim vitorioso. E a política pública que a gente precisa é exatamente essa, que foi feito. Nós temos planejamento prévio, executar como foi feito aqui, é o exemplo que nós estamos tendo. Estados que não fizeram, a doença evoluiu mais, lugares que fizeram a contento não teve tanto problema, e é essa a nossa finalidade, o que todos nós esperamos. Todos saiam vivos. Diga. Pode concluir. Então, que todos nós saiamos vivos e que os planejamentos sejam prévios e não a posteriori. É esse o funcionamento, é para isso que existe política pública. Planejar e prever e não depois só remediar. Muito bem. Eu acho que é o seguinte... Não, outro querendo cortar, eu já tinha falado, aí vem outro e corta. Tá bom, Thiago, vai, fala. Não quero mais falar, não. Pode falar aí. Não, fala, faça questão. Você tá com... Perdi o raciocínio, vai. Não, agora eu quero ouvir o Thiago. Vai, eu também Thiago. quero ouvir o Thiago, vai. Perdi o raciocínio. Perdi o raciocínio. Vai, eu vou tentar lembrar. Lembra. E lógico, brincadeiras à parte, puxando um pouco a sardinha aí pro José Augusto, que é um cara inteligente, né? Que está sabendo aí. Vamos tentar passar um pano e ver como é que está a situação do canal, porque ele faz parte, então a gente não pode ficar brigando direto. Mas concordo absolutamente. Se você fizer uma programação, um planejamento, e as pessoas entenderem isso, qual que é a grande questão? Eu tenho pais idosos, moro com eles, faço compras para os meus pais, vou para a rua para que eles não se exponham, e a gente vê as pessoas achando que estão em férias. Essa é a verdade. Então, você vai no supermercado e você vê famílias inteiras, criança de colo no supermercado. E na cabeça de quem? Não dá para entender. A informação a gente tem a todo momento, mas pessoas de idade sem máscara. Eu passei há 2 dias atrás, em frente a uma Caixa Econômica Federal, as pessoas que estão recebendo auxílio, amontoadas, sem máscara, um atrás do outro. Então, mas isso é muito mais do que só simplesmente querer sair para a rua. É educação e saúde. É isso. Se não tiver essa consciência, a gente não vai dar certo. Nós vamos perder tudo aquilo que a gente fez. Exatamente. Então, já é obrigatório o uso de máscara. Parece que não tem multa, mas assim, é uma indicação. Então, todo mundo de máscara. O José Augusto falou dos olhos, né? De você se proteger, as mucosas e tal. Então, mas as pessoas não têm essa consciência. No mercado, por exemplo, aqui em Guarulhos, tem um número limitado de pessoas que podem entrar no mercado. E, logicamente, isso ajuda bastante. Mas enquanto as pessoas não tiverem a consciência de que é um problema sério realmente, e é o que foi falado, você não levou a mão para o olho, para a boca, se protegeu, se cuidou, você diminui grande parte a possibilidade de você se contaminar e contaminar outra pessoa. Você falou. Muito bom, mas olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando você olha e fala assim, olha, as ferramentas para a gente atravessar a crise no aspecto de insumo básico de saúde, a gente não tem. Onde se viu um país como o Brasil faltar máscara, faltar luva, faltar respirador mecânico, a gente fabrica carro e não tem respirador mecânico, não tem respirador. A questão não é essa. Vamos ser bem... Não, é porque você não sai desse... Como é que você vai? Porque, por exemplo, olha, só divergindo um pouco aqui, mas se você pega, por exemplo, o teste em massa, eu ouvi a senhora falando ali no bloco anterior, mas pare e pensa. Eu preciso testar a população em massa para eu saber onde o vírus está, onde está a concentração do vírus, para eu tentar isolar verticalmente ali. Como é que eu vou abrir o comércio, gente? Abrir tudo, tudo volta normal?
Tiago, sabe? Então me diz, qual é o valor de um teste? Não É sei. pouco perto de uma vida, doutora. Não é isso, gente. A questão não é essa. O que eu estou querendo te dizer, eu entendo o que o Tiago está querendo. O Tiago está querendo como se fosse criar nichos. Ah, esse nicho aqui é a área de maior contaminação. É isso, né, Tiago? Que você está querendo? Não, na verdade é o seguinte, quando a gente está falando, se discutiu há 2 semanas atrás o tal do isolamento vertical. Sim. Eu não sou contra. Eu não estou dizendo o seguinte, olha, vamos ficar eternamente em quarentena, que delícia ficar em casa. Não é isso. O ponto é o seguinte, como que eu vou abrir tudo? A vida volta ao normal, vamos para a faculdade, as crianças para a escola, enfim, a vida volta ao normal e hospital, o ministro da Saúde, há 10 dias atrás, dizendo o seguinte, ó, você tem máscara em casa? Leva para o médico no hospital, porque não tem máscara no mercado. Bom, então vamos Quer lá. dizer, O seu questionamento é super legal, mas o que eu vejo é o seguinte, a minha opinião, não acho que tem que abrir desordenado. O que eu vejo. Por que que não se abre setorizado as coisas? Igual a Alemanha está fazendo. Ah, a escola volta nesse período, a indústria volta nesse período, o comércio volta nesse período e assim vai. A gente tem que voltar a abrir? Precisa. Só que com tudo programado, como até o Zé Augusto falou. mas e os testes, doutora? Mas e os testes? Porque se você não tiver teste, você vai abrir, vai ficar todo mundo se contaminando, vai aparecer O que eu estou propondo é uma outra coisa. Pode voltar a abrir? Abre, só que em horários diferentes, com horário reduzido. Eu entendo que você está falando da história dos testes. Não existe teste para todo mundo. E o Zé Augusto falou uma coisa. Ah, mas uma vida custa mais que um teste. Eu também acho que isso é value healthcare. É uma coisa muito importante. É o valor que você coloca em cima daquilo. Só que acontece o seguinte, não vai ter teste para todo mundo. Eu entendo que o que a gente pode fazer? Por exemplo, se a gente sabe que o alto índice de óbito está na Brasilândia, estou chutando aqui. Nós vamos testar o povo da Brasilândia. É fazer um efeito de massa e de força maior naquela região. Não. O que eu quis dizer foi outra coisa. O que eu quis dizer foi o seguinte. Se eu tenho testes disponíveis e uma pessoa está com sintomas e eu faço o teste, o resultado sai rápido, eu isolo ela. Sim, eu tenho que isolar os contaminados. O teste em massa é para eu identificar o contaminado e eu isolar ele. Sim. Porque, por exemplo, ó, vamos falar de um ponto que nós não discutimos aqui, mas que tem a ver com a temática. Por exemplo, eu tenho família em Itápolis e tenho família em Maracaí. Ambas cidades estão há 40 dias com tudo fechado e não tem um caso de contaminação. Pra quê? Não, entendeu? Agora é o seguinte, se você tem uma pessoa contaminada lá, você identifica e isola aquela pessoa, não contaminou essa cidade. Você fica comércio fechado, banco, não fica nada fechado. Certo. O Thiago, dentro disso... Se você não identifica o contaminado, e aí você precisa de teste em massa, para você isolar o contaminado, as pessoas vão poder voltar ao normal. Mas, ó, vou dizer uma das grandes problemáticas que o próprio Adolfo Lutz teve. Que foi aonde também. Primeiro que assim, o Lutz não dava conta de toda a demanda, isso era mais do que certo, infelizmente. Mas a gente não tinha teste disponível, porque todo mundo estava correndo atrás do teste. Sabe, ó, só para você ter uma noção, o teste chegou a custar, no começo, um valor muito exorbitante. Porque o teste vem da China. Então, para... Essa China, hein? Ela dominou alguma coisa? Precisa falar alguma coisa? Não. E aí, o que acontece? Como o capitalismo é duro por conta disso, né? Olha lá. O capitalismo é duro por conta disso. Quem tem... Da China, né? O que acontece? Todos os testes que passavam e todos os ventiladores, tudo que se tinha de luva, de máscara,
Porque o maior produtor de máscara N95 é a 3M, mas ela não fabrica a parte toda no Brasil, ela fabrica fora. Então, tudo que vinha de transporte para o Brasil ou para a América do Sul e que passasse pelos Estados Unidos, você soube. Vocês viram? Isso foi muito noticiado. Os Estados Unidos interceptavam e retirava tudo dentro do avião. O que chegava aqui? Nada. Certo tá o governador do Maranhão, que deu balão em todo mundo. Foi. É isso aí. Conseguiu comprar o que ele queria, não conseguiu? O que a gente tem que levar em consideração é o que a gente tem para agora. Mas hoje a gente tem teste. Hoje ficou mais barato o teste. Hoje tem teste mais fácil disponível. Tanto é que, assim, uma das ideias que a gente tem aqui na cidade é tentar testar do jeito que eu expliquei em São Caetano, criando uma política mais fácil. Então, acho que são mas eu acho que esse modelo não vai funcionar. Eu acho que esse modelo não funciona numa cidade como São Paulo. Por quê? Tiago, funciona. Funciona. O modelo utilizado em São Caetano do Sul é um modelo paralelo ao da Coreia do Sul. Sim. O que a Coreia do Sul fez foi isso. A ideia dele saiu de Brescia, na Itália. A Itália fez isso. A cidade de Brescia é do tamanho da cidade de São Caetano do Sul e que deu certo, é uma cidade idosa, do mesmo jeito. Eu sei, mas nós estamos falando de uma cidade que tem 15 quilômetros de metros quadrados, você falou, desculpa. Vai dar certo. Vai dar certo, que a gente força para dar certo. A gente tem, olha, o Brasil agora tem que explorar, sabe o quê? Todas as faculdades de medicina que ele abriu. Quem mandou... Mas, doutora, presta atenção. O caso de São Caetano... Mas presta atenção, doutora, o caso de São Caetano, nós estamos falando de uma bolha muito pequena. É diferente de São Paulo. É a mesma coisa que você falar, por exemplo, de Alphaville e Barueri. A limitação geográfica é pequena, é mais fácil de você controlar. Você abre um mapa no computador, mapeia todo mundo. Administrador. Eu estou falando como pesquisadora. A gente, quando faz pesquisa em saúde, a gente começa com pequenas populações e extrapola. A gente consegue sim, eu tenho certeza que vai dar certo. Tudo vai depender de ter planejamento estratégico para que a política pública seja implementada. Sim. E precisa do dado. Agora o Tiago é a pior, tipo assim, fiquei com raiva. O Tiago, congela o Tiago. Congela o Tiago até o fim do programa. Congela. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, e não estão entendendo. As pessoas acham que estão de férias. Sim. Tem gente indo para o médico e falando, doutora, me medica aqui, porque eu estou indo de férias com as crianças para o interior. É ridículo isso. As pessoas estão indo para a praia, as pessoas estão entrando no mar. Então, enquanto a população... Mas qual é o problema de entrar no mar? Não pode, filho. Fica na sua que você está congelado. O mar passa o coronavírus, vem da China pelo mar? Enquanto as pessoas não tiverem noção de que não estão de férias, que não é brincadeira, não se acumularem na fila da Caixa Econômica para pegar os R$600 e gastar depois gastar tudo com medicamento e tal, porque as pessoas acham que é brincadeira. Não é. As mães, eu nunca vi, eu já vi mãe no centro, por exemplo, andando por aqui no centro, comendo uma batata frita, compartilhando para 3 crianças. Eu quero entender aonde essa coitada tirou essa ideia. Daqui a pouquinho o Ranieri vai falar que até o meu computador está passando coronavírus. Então, deixa eu tá, põe a máscara, põe e fica quieto. Só para vocês terem a noção, aqui no meu condomínio, foram multados casas aqui porque estavam fazendo churrasco. Estava juntando para ver live. O pessoal está chamando amigos. E sem contar que os fluxos em São Paulo, os baile funks, continuam, viu? Sim. O pessoal não tá, outra coisa, hein? O pessoal não está incomodado, viu? Baile funk não pega coronavírus, porque todo mundo vai e tem hora marcada. Ninguém perturba. Os caras vão na vibe do chefe maior aí que fala que é só uma gripezinha. Não.
É da É isso, as pessoas não estão sendo conscientizadas porque o não. exemplo vem de cima, o exemplo não é de baixo, Ranieri. Quem tem que dar o exemplo é o cara de cima. O exemplo é você que dá. Ou você pensa, ou você não tem raciocínio. Para, gente, é uma Então, meu gripezinha. amigo, a gente tem que ter consciência. Quem tem consciência, pode ser pobre ou rico, não segue mau exemplo, não. Então, quem é levado a pensar assim é massa de manobra. E aí, meu amigo, assume o risco. Aí é que tá. Assume o risco. Não, Problema de quem assume o risco. Você está errado, Problema você de está quem assume. errado. Ô, vereador, você está congelado, você falou demais. Ranieri, o problema, a gente não pode, enquanto proposta de política pública, a gente jamais pode ter essa fala que você teve. Não é assume o risco. Não. Assume, quem vai para o baile funk, assume o risco. O presidente da República. É educação. Não. O líder máximo da nação, ele guia a política, ele guia, ele direciona. Você tinha um Ministério da Saúde falando A e um presidente falando B. O ministro falava, fique em casa, e o presidente estava na rua fazendo festa. Se alguém falar para você se jogar, se alguém aí falar você para vem você falar se para mim que jogar... o povo está errado porque o povo está na fila da Caixa Econômica Federal, que o povo está achando que está de férias. O vereador, exemplo máximo, líder máximo da nação. Vereador, como é que você vai dar educação? Como é que você vai dar educação para a pessoa, como disse a doutora Fabiana aqui, como é que a pessoa vai se educar se o exemplo não vem de cima? Então, desculpa, o exemplo tem que vir de cima, é ali que sai a educação. Todas as políticas públicas precisam estar coordenadas, e só se coordena a política pública com o exemplo de cima, com dados e com a formação para que a gente possa aplicar aonde está o problema. Mas isso precisa ser muito bem pensado, porque se alguém falar para mim que eu tenho que me jogar de cima do prédio, eu não vou me jogar. Agora, isso é diferente. É diferente, não. É diferente. Eu acho que você está fazendo isso com o Olavo de Carvalho, viu? O horário, está dando o horário. Nós estamos extrapolando o horário. Sem querer ser chato. Já deu nosso tempo. Pessoal, isso. Agradeço ao vereador Tiago Ferrarese. Esse aí vai dar trabalho, Escutem o que eu estou falando. Agradeço a doutora Fabiana Fonseca. Obrigada, gente, pelo convite. A nossa especialista, a pessoa fina no meio desse monte de... Doido, né? Nem vou falar. Zé Augusto, no próximo fluxo eu te encontro. Vamos dançar até o chão, tá? Covid é só uma invenção. Quem vai para o baile funk não pega Covid. E, pessoal, eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Então, se inscreva, canal A Seguir 2020, e no Instagram, A Seguir 2020 Oficial, e vocês vão ver essa entrevista e todas as fotos aqui com o maior prazer. Ali, ó, ali em cima. Isso. E não esqueça, deixe seus comentários aí depois do vídeo para que a gente possa ler e trocar ideias com vocês. Não vamos esquecer disso. Participem com a gente. Exatamente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau.